Problemas por backlight. Backlight, ele é a parte de iluminação de uma tela. Quando a gente tem um problema no backlight, né, que é o setor de iluminação, onde acende os LED da tela, em aparelhos que têm engenharia, né, estrutura backlight, né, que nem todos têm. A gente vai ter OLED, né, a gente vai ter AMOLED, mas digamos que seja uma tela de LED, seria uma tela backlight, e que tem uma falha no setor backlight. Quando a gente tem uma falha no setor de iluminação, a gente pode apresentar dois tipos de defeito para a gente. O defeito de a tela totalmente escura, onde a gente vê uma logo lá no finalzinho, mas a tela está totalmente escura. Mas a gente vê imagem. Então a gente tem imagem, mas não tem luz. Então isso aí muitas vezes está pela malha anodo, pessoal. Anodo. Quando tem toda a tela escura, a gente tem um problema na malha anodo, beleza? E aí esse problema na malha de anodo pode ser por conta de diodo, por conta de capacitor, por conta de bobina, por conta do circuito chaveador, né, do drive do backlight. Então a gente tem alguns componentes que podem falhar e por conta dessa falha, o setor de iluminação não funcionar, não gerar a tensão correta e os LED não ser alimentado a ponto de não ligar. E a gente também pode ter problemas, né, pela malha de catodo 1 e catodo 2. Quando a gente tem problemas na malha de catodo 1 ou catodo 2, muitas vezes o aparelho ele vai ficar com uma das suas do seu lado da tela escura. Digamos aqui, ó, vai ficar um lado escuro e o outro lado claro. Então, uma parte que é o catodo 1, né, que é dividido na tela. Catodo 1, a parte de catodo 1 vai alimentar um lado, catodo 2 vai alimentar outro lado. Então, quando falha uma parte, ou seja, catodo 1 falhou, que é uma malha que sai lá do drive também, que alimenta lá a tela. Falhou essa malha, vai ter iluminação em uma das partes da tela e a outra você vai ver que vai ficar mais escura. Então, isso é problema nas malhas de catodo, beleza? Anodo vai escurecer tudo. Catodo vai dar só em um lado da tela. Isso aí, relação à tecnologia, né, de backlight. Agora, vamos lá. Quando eu tenho um problema na parte gráfica do aparelho, que seria a GPU, né, que é um bloco no processador que gera a imagem. Quando eu tenho um problema nessa parte, eu posso ter por diversas coisas. O conector pode estar com solda fria e está falhando. Eu posso ter filtros EMI, né, que são filtros de barramentos de alta velocidade. Ele vai ficar entre o conector da tela e a parte do... Deixa eu ver se eu pego uma aqui, ó. Então, a gente tem essa placa aqui, é de um K10, é uma sucata velha aqui de um K10, mas vamos mostrar aqui. A gente tem aqui, ó, esses filtros, né? Esses filtros aqui, a gente chama de filtro EMI. Esses filtros, pessoal, eles estão entre a parte do conector, isso aqui seria o conector de display, né? Então, a malha está vindo lá do processador, por exemplo, passando por ele e entrando em algum pino desse aqui. Então, se eu tiver algum desses filtros aqui rompido por dentro, aqui dentro aqui, pessoal, desse filtro, de cada lado desse aqui, ó, ele vai passar, ó, de um lado para outro, 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 beleza? Nessa passagem aqui de um lado para outro, e aqui eu tenho terra, e fica por baixo, eu vou ter um diodo aqui do lado, e vou ter uma bobina aqui, ó. Uma bobina. Se essa bobina internamente romper-se, essa bobina ela vai estar fazendo a função de filtro aqui, por dentro dele, né? Por dentro desse filtro. Se ela se romper, não vai ter continuidade de um lado para o outro. Então, aqui, para fazer um teste nesse filtro, o mais indicado seria o multímetro em escala de continuidade, beleza? Então, eu devo verificar se eu tenho aqui, ó, continuidade. Quando eu tenho uma falha aqui, pessoal, nesses filtros EMI, que vem lá do setor GPU, quando eu tenho esse problema, o que pode apresentar na tela? O que apresenta aí quando a gente tem um filtro MIP destruído, o filtro MIP danificado? Quando a gente tem um problema no capacitor, no diodo, qualquer componente da parte de iluminação, a gente vai ter uma imagem, beleza?
e a gente vai ter tudo escuro em volta. Então a gente vai ver uma pequena imagem que, se a gente colocar uma lanterna, a gente vai ver uma logo, a gente vai ver até a imagem do aparelho, porém vai ficar tudo escuro. Isso aí é parte de iluminação. Quando a gente tem problemas por malhas de LCM, as malhas da parte gráfica, né, onde vai gerar vídeo, imagem, tudo isso aí, o que é que vai acontecer? A gente vai ligar o aparelho, a gente vai ver uma pequena luz acesa por trás do display, se caso a gente tiver acesso ao display, só que não vai apresentar imagem nenhuma. Vai ficar tela preta. Quando a gente tem um problema na CPU, no bloco gráfico, aí vai apresentar tela roxa, tela vermelha, tela verde, beleza? Então, quando o problema é dentro da GPU, dentro da CPU, vai começar a apresentar as cores. Quando o problema é no filtro, muitas vezes só vai não aparecer nada de imagem, então a tela vai ficar preta. Se eu tenho um problema na parte GPU, fica colorido. Vai aparecer aquele chuvisco lá, aquelas coisas. Isso é parte da GPU do processador. Ele não está conseguindo gerar imagem, ou por algum problema interno, ou por solda fria no BGA responsável por gerar essas imagens. Então, pode ser que o processador esteja problema. Só que já peguei também filtro MIP com problema, onde a placa estava dando uma tonalidade meio que amarelada. A tela do aparelho estava dando um amarelão misturado com verde, e aí era um filtro MIP que estava destruído. Mas, na grande maioria, o problema de filtro sempre vai dar a tela preta. E quando o problema é na CPU mesmo, na parte gráfica, né, na parte de unidade gráfica, que seria a parte de GPU, o aparelho vai apresentar chuvisco e aquelas cores lá, aquelas mudanças de cores lá, tudo doido. Parecendo que tem uma aquarela lá dentro da tela do aparelho, beleza? Quando o problema é na frontal, galera, o problema na frontal a gente vai lá, troca e já era. Então, antes de a gente também já assim querer aprender só de olhar, a gente primeiro tem que fazer o teste, né? Então, a gente quer que a gente faz? Tem sintomas que são muito parecidos, né? Então, eu posso ter um problema de tela que pode estar aparentando ser um problema de backlight, né? Aparentando ser um problema de LCM, um problema na GPU. Muitas vezes é um problema de tela. Então, para certificar isso aí, eu troco a tela mostrando a mesma coisa. Então, eu analiso primeiramente, né, se caso tiver colorido demais, então eu vou verificar primeiro os filtros MIP. Os filtros MIP, estando tudo ok, setor backlight, estando tudo ok, então eu devo ir por processador, né? Então aí eu preciso ter uma técnica tal e os equipamentos corretos para fazer uma substituição ali da CPU. Lembrando